Olá, saudações a todos e a todas que assistem o meu canal. Estou aqui com mais um vídeo hoje, apresentando um amplificador de som. Entre alguns que eu já apresentei em alguns vídeos anteriores, porém este amplificador que eu desenhei, que o diagrama dele, consegui juntar os componentes para realizar o diagrama, um pouco diferente dos outros, e vou então mencionar os particulares deles. Então, o funcionamento do amplificador, ele tem a entrada de áudio, ele é um amplificador comum, Eu vou relatar aqui, explicar o funcionamento. Ele tem a entrada de áudio, passa por esse capacitor aqui, de bloqueio de corrente contínua, só para sinal alternado. Ele entra aqui na base do pré-amplificador, o primeiro pré-amplificador antes do potenciômetro. Esse pré-amplificador aqui tem uma certa necessidade para ele dar uma melhorada na altura da saída, da saída de sinal para ele, Ele tem um ganho muito alto, esse transistor BC549, Ele tem um ganho entre 200 e 400. Então, o sinal entra aqui e passa por ele com um ganho bastante alto e entra no potenciômetro de controle de volume. Do potenciômetro ele sai através de um outro capacitor de bloqueio de corrente contínua, ele sai e entra no pré-amplificador propriamente dito do amplificador geral. Daqui o sinal segue em frente, passa por esse excitador, é um transistor excitador, esse BD140, ele vai excitar e vai, através do sinal que chega para ele vai excitar ou esse transistor de saída ou este. Se o sinal for positivo, ele vai excitar esse, vai deixar passar corrente por esse. Se for um sinal negativo, ou seja, se o sinal alternado que está chegando aqui no momento é negativo, ele vai acionar isso aqui. Ele aciona por quê? Porque aqui tem uma corrente constante aqui. Quem mata essa corrente é quando o sinal aqui é positivo, aí mata ela. Quando não tem sinal aqui, ele avança e aciona esse transistor de saída. Então, esses dois transistores de saída, eles funcionam, existe corrente nele, entre o coletor e o emissor, se acaso existir um sinal alternado, ou seja, um sinal de áudio, ou aqui ou aqui. Se não existir o sinal de áudio, não existe corrente entre o coletor e o emissor. Existe, mas é uma corrente bem pequena mesmo, bem pequena. Agora, quando chega o sinal de áudio, dependendo da potência do sinal de áudio, o ganho do sinal, então essa corrente que passa do coletor para o emissor, ela vai aumentando conforme vai aumentando o sinal de áudio aqui. Vai abrindo o transistor, ele vai colocando ele em condução, tanto esse como esse. Eles são alternados e devem ser bem balanceados para que não ocorra defasagem de corrente e de tensão entre um e o outro. Então, a saída do amplificador funciona nesse sistema aí, Se existir o sinal de áudio, eles são excitados. Se não existir, eles ficam em repouso, não consomem corrente. É diferente desse aqui. Esse aqui não, esse aqui ele consome corrente, tanto faz com sinal aqui na entrada como sem sinal, a corrente dele ela é uma corrente constante aqui. Nesse não é corrente constante, é dependendo do sinal de áudio que atua aqui nesse transistor aqui. Se existir sinal, sinal positivo, atua esse. Se for negativo, atua nesse. Então funciona assim. Bom, baseando nesse princípio de funcionamento, podemos dizer
que sem sinal de áudio, ou seja, se o volume estiver a zero aqui, não tem sinal de áudio. O sinal de áudio chega aqui, mata aqui, está a zero. Se não tem sinal de áudio, eu não tenho corrente elétrica passando nos transistores de saída. Eu não tendo corrente elétrica nos transistores de saída, eu não vou ter a corrente elétrica ela aquece os elementos, porque ela faz a passagem de corrente, mas os elementos dos transistores sofrem com isso e eles aquecem, sobe a temperatura. Se não existir a corrente, ele fica num estado sem aquecimento, sem aquecimento. A partir do momento que chega o sinal aqui, eles vão aquecer ou mais ou menos. Para isso nós colocamos dissipadores nesses transistores de saída, Esses dissipadores nesses transistores de saída, eles são calculados da seguinte forma. Nós temos para cada watt consumido na saída, nós temos 5 centímetros quadrados de dissipador. É a norma, 5 centímetros quadrados. O que é 5 centímetros quadrados? É o total de 5 centímetros. Vamos supor que se eu tenha uma plaquinha de 10 por 10 centímetros, uma plaquinha de alumínio, por 2 milímetros de espessura, se eu tenho 10 por 10, eu tenho 100 centímetros quadrados, Se eu tenho uma plaquinha com 5 por 5, eu tenho 25 centímetros quadrados. Bom, desta forma, isso posto, então vale a norma, que é 5 centímetros quadrados de dissipador por watt. Bom, digamos que eu tenha um amplificador que me forneça com a potência máxima aí 20 watts de potência na saída aqui, Formos medir aqui a tensão aqui com um aparelho de precisão, nós vamos conseguir essa potência em watts. Bom, não vem ao caso. Digamos que ele com a potência máxima consuma 20 watts de saída. Então eu necessito de uma placa dissipadora de 100 centímetros quadrados, porque eu tenho 5 centímetros quadrados por watt, então eu multiplico 5 por 20, vai me dar 100 centímetros quadrados. Aí pode ser uma plaquinha de 10 por 10 ou uma plaquinha de 5 por 20, de alumínio de 2 milímetros de espessura. Então é assim a norma que funciona o dissipador de saída. E quando eu estou com o volume no máximo, vai aquecer. Então, para que eu coloquei um sistema automático aqui nesse diagrama aqui, para que não aqueça além do normal a saída, os dissipadores, se o volume estiver no máximo, eu coloquei aqui um NTC na saída do potenciômetro e na entrada do pré-amplificador, eu coloquei um NTC de 100K. Esse NTC aqui, todos os NTCs, eles são negativos, ou seja, eles trabalham, eles vão ao contrário do que se propõe, Então, se aqui eu proponho que a temperatura vai aumentar com o volume mais aberto, Se a temperatura aqui vai aumentar, o NTC vai reduzir a resistência. Ele trabalha ao contrário. Se aumenta lá a temperatura, reduz a resistência. Se diminui a temperatura, aumenta a resistência aqui. O que vai acontecer com isso? Que se querer aumentar a temperatura nos dissipadores, ele vai começar a colocar em terra aqui, esse ponto aqui. Ele vai cortar o volume meio que automaticamente. Então ele consegue controlar o volume, ou seja, o sinal aqui na dependência da temperatura dos dissipadores. Por isso eu já coloquei aqui. O NTC deve ser montado junto ao dissipador para receber a temperatura adequada para ele agir de forma correta na entrada do primeiro pré-amplificador. A entrada aqui onde vai entrar o sinal de áudio. Então ele tende a cortar o sinal de áudio se por acaso a temperatura
nos dissipadores, que é onde estão montados os transistores, subir, ele vai reduzir a resistência. E reduzindo a resistência, ele vai colocando a terra, vai aterrando aqui aos poucos, não? É assim mesmo, como nós diminuímos o volume, nós aterramos a entrada, né? Nós diminuímos a zero aqui, ele vai aterrar a entrada. E esse funciona automaticamente, esse sistema que eu coloquei. Então, essa aí é a colocação que eu mencionei de apresentar, e apresentei, e espero que quem está acompanhando que tenha entendido, né, essa nova função aí, né? Eu já vi outros sistemas assim, um pouco automáticos, mas são diferentes desse. E hoje eu, né, cheguei na conclusão, resolvi realizar um diagrama colocando um NTC na entrada aqui, que vai funcionar maravilhosamente bem, né? Baseado nesses princípios aqui. Então a pessoa pode, às vezes, abrir o volume, fala, pô, mas eu abro o volume, mas tem que colocar a mão lá para estar aquecendo. Não precisa. Você pode abrir o volume que é esse NTC aqui, ele vai controlar. Para quem não sabe o que é o NTC, ele parece mais, é um capacitor cerâmico assim, ele é redondinho, né? E ele vem marcado, estampado no invólucro dele ali, onde está estampado, vem marcado as dimensões dele, né? A capacidade dele. Então, nós temos NTC de várias capacidades de resistência, né? Para esse caso aqui, é necessário ter 100K ou um pouco menos, né? Ele não pode ser muito maior do que o potenciômetro, senão ele não vai conseguir realizar um sistema automático aqui, nesse ponto aqui. Então, espero que tenham entendido quem assistiu o vídeo aí, né? E também, se não entendeu, volta um pouco o vídeo naquilo que eu comentei e vai ser entendido. Uma outra coisinha só aqui, que aqui eu tenho 12 volts nessa linha aqui, é uma tensão constante e uma corrente constante aqui, não tem variação. Se aqui não varia a tensão e a corrente, aqui também não vai variar, né, a tensão e a corrente contínua aqui. O que vai variar aqui é somente o sinal alternado que vai entrar aqui. Então, esse sistema aqui, ele é bastante preciso para poder manipular a entrada de áudio que vai para o potenciômetro e vai para o amplificador final, não é? Então, isso que eu queria relembrar quem está acompanhando esse vídeo sobre essa novidade aqui. Então, os meus agradecimentos.